E aí galera, bom dia, meu nome é Jarbas Capuz Filho, alguns de vocês já me conhecem. Eu sou terapeuta em dependência química e recuperação há 21 anos, quase 21 anos. E conforme eu combinei no vídeo passado, hoje a gente vai falar das características diagnósticas da dependência química. Sim, a dependência química pode ser e deve ser diagnosticada. Mas antes de falar das características diagnósticas, eu gostaria de contextualizar algumas coisas que são muito importantes, ao meu ver, a respeito da dependência química e seu diagnóstico. Primeiro eu queria falar do modelo da doença. Durante muitos anos, há muitos anos atrás, a dependência química ela tinha um modelo moral da doença, né? Qual era o modelo moral? Era o modelo do julgamento. O cara que faz uso de substâncias químicas, principalmente na época era o álcool, né? É um fraco, ele não tem força de vontade, é um fraco de caráter, e ele era julgado assim, né? Ninguém conseguia entender que ele estava sofrendo de uma síndrome, que ele precisava de tratamento, e ele sempre foi julgado como fraco. Esse era o modelo moral da doença, o cara era um sem vergonha. Nos anos 60, a partir do momento que a comunidade médica americana começa a aceitar o alcoolismo, principalmente, como uma síndrome a ser tratada, medicada, etc., surge o primeiro modelo da doença, que é o primeiro modelo, que é o modelo médico da doença. Isso nos anos 70 já, que era muito baseado em duas características diagnósticas: a tolerância, o aumento da tolerância, e a síndrome de abstinência. A gente vai falar disso daqui a pouco. Surgiram outras escolas, outros modelos da doença. Tem um modelo psicanalítico, onde diz que a dependência química é uma fixação da fase oral, onde esse sujeito tenta fazer interações nos déficits primários da infância, por exemplo. Tem o modelo cognitivo-comportamental e a gente chega no modelo biopsicossocial, que é o modelo que eu falei no outro vídeo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, no vídeo número 1. Bom, a partir do modelo biopsicossocial se observou algumas características diagnósticas da dependência química, para identificar a dependência química, ok? Antes disso, eu quero falar sobre o que é droga, né? Tem muita gente que pensa que sabe o que é droga e não sabe, né? Então vamos lá, definição do que é droga: qualquer substância química ou não, não produzida pelo meu organismo, capaz de modificar um ou mais sistemas desse meu organismo, ok? Química ou não, e não produzida pelo meu organismo, isso é droga. Dando um exemplo banal, vamos falar dos fármacos, das medicações. A mesma medicação que pode curar uma doença pode desenvolver outra, a dependência química. Os benzodiazepínicos, por exemplo, que é uma medicação ótima no tratamento da ansiedade e da depressão, que pode desenvolver uma dependência química. Ficou claro? Isso é droga, definição de droga. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a questão do CID, porque o que a gente vai falar hoje é um conteúdo do CID. O que é o CID? Classificação Internacional da Doença, no relatório de doenças mentais que tem dentro do CID, número 5. Muito cuidado, né? Porque o CID, por trás do CID, está a indústria farmacêutica, que eu prefiro não emitir a minha opinião, porque eu não estou a fim de falar palavrão aqui para vocês, né? Porque eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem o transtorno da bipolaridade, por exemplo, que é uma doença que alterna entre a mania e a depressão, que hoje tem, não sei dizer ao certo, 6 ou 8 subtipos, que na verdade é uma doença só, é a psicose maníaco-depressiva. Só que a indústria farmacêutica transformou em 6 ou 8 subtipos. Para quê? Para ter uma medicação para cada um e obviamente faturar grana. Não é à toa que a indústria farmacêutica hoje fatura tanto quanto a indústria armamentista. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, né? Vamos começar o dia bem, eu tô calmo e, como eu disse, eu não quero falar palavrão. Mas não deixa de ser um orientador. O CID, o Relatório de Doenças Mentais número 5, sendo bem utilizado, com bom senso,
ele pode ser um bom indicador no tratamento da saúde mental e no tratamento da dependência química, ok? Outro tema que a gente tem que falar é o seguinte: quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de um sujeito. Não devemos rotular o paciente. Ele não está reduzido a um dependente químico. Ele é um ser que tem afetividade, sentimento, história, tem um contexto sócio-histórico, cultural, família. Tudo isso deve ser observado, né? Não devemos reduzir aquele sujeito a um drogado, a um dependente químico. Um bom profissional, ele tem que ter uma escuta reflexiva, uma escuta terapêutica e considerar a história dele, né? O maior erro das clínicas de recuperação e dependência química é desenvolver um modelo padrão de tempo, inclusive, e aplicar eles a todos os pacientes como se todos os pacientes fossem iguais, como se todos os alcoólicos fossem iguais, como se todos os usuários de cocaína fossem iguais, e não são. Não são mesmo, né? Então, mais para frente a gente vai falar disso. Então tá. Passando por tudo isso, vamos falar um pouco das características diagnósticas da dependência química. Característica número 1, tolerância, que é aquele modelo médico. O que é a tolerância? É o aumento da tolerância. Ou seja, esse usuário, seja qual for a substância, com o passar do tempo, ele vai aumentando as doses para obter o mesmo prazer ou o mesmo efeito que ele obtinha nas primeiras doses. Então, o cara é alcoólico, é um doente alcoólico, ele começa bebendo um chopp. Ninguém começa bebendo 1 litro de uísque, ele começa bebendo 1 ou 2 chopps. Com o tempo, para ele obter essa mesma brisa que ele tinha com 2 chopps, ele vai estar tomando 20 chopps ou uma garrafa de destilado, ok? E é um processo irreversível. É uma característica que só o dependente químico tem. Só o dependente químico. Segunda característica, síndrome de abstinência, que ela tem 2 subtipos. O primeiro deles são os efeitos físicos e emocionais. Quais são? Os físicos: sudorese, taquicardia, insônia, irritabilidade, problemas no trato gastrointestinal, enfim, ataxia, que é a dificuldade de marcha, osteatose, que é gordura no fígado. Então, são os efeitos físicos, né? Quais são os efeitos emocionais, né? Os efeitos emocionais é a alteração de humor, é a irritabilidade, é um sujeito que entra em tristeza profunda e daqui a pouco ele está em euforia. Isso é tudo causado pela abstinência. Há uma desorganização tanto emocional como física nesse paciente, ok? E um outro subtipo da abstinência é o uso da substância para evitar os sintomas da abstinência. Sabe aquela história, evite ressaca, tome uma? É isso, né? Então o paciente chega uma hora que ele tem que fazer o uso da substância para não sofrer os efeitos da abstinência. O alcoolismo também é um clássico, né? Aquele cara que acorda de manhã tremendo e ele precisa tomar uma para passar a tremedeira. É um exemplo bem banal, tá? Mas tem o usuário de crack, por exemplo, né? Eu conheci vários usuários de crack que, quando eles conseguiam dormir depois de 4, 5, 6 dias de uso direto, eles tinham que dormir ou com R$10 no bolso ou com uma pedra, porque quando eles acordavam, imediatamente eles tinham que fazer uso, para evitar os efeitos da abstinência. Claro. Terceira característica diagnóstico é a fissura, a compulsão. O paciente, ele fica pensando o dia inteiro no uso. É aquele paciente, aquele sujeito que não vê a hora de chegar às 6 horas da tarde para ele sair da empresa e fazer uso da substância dele. Não tem muito o que falar, é fissura, compulsão. Ele pensa o tempo todo no uso, quando que ele vai usar, ok? Quarta característica diagnóstica, a saliência do uso ou a perda de controle. Então, esse sujeito, ele passa a usar quantidades maiores da substância e por um maior tempo, né? Então ele começa a gastar muito tempo
para fazer uso da substância. Então, ao mesmo tempo que ele tem vontade de diminuir, ao mesmo tempo que ele tem a percepção de que ele perdeu o controle. Então é o sujeito que 6 horas da tarde ele sai da empresa, ele fala, eu vou passar no boteco, eu vou dar um tiro, né, tirar uma carreira de cocaína, tomar uma breja, bater uma sinuca e vou para casa jantar com a minha família, com meus filhos e dormir para o dia seguinte eu trabalhar. Ele chega no bar realmente com um desejo sincero de fazer só isso e dá 2 horas da manhã ele está lá ainda, bebendo, usando e jogando sinuca, e não conseguiu ir para casa, ele já perdeu o controle. Essa é a saliência do uso, tá? Quinta característica diagnóstico, estreitamento de repertório, muito importante isso. O paciente tem 18 anos, faz faculdade, namora, pratica esporte, vai no cinema, sai com a família, tem uma convivência social bacana e começa a fazer uso da substância. O uso vai tomando espaço dessas atividades que antes eram muito importantes na vida dele. Ele deixa de ir no cinema, ele deixa de ir no teatro, ele para de praticar esporte, ele para de se relacionar, porque a namorada faz aquela fatídica pergunta, né? Ou a droga ou eu, e ele vai obviamente escolher a droga, e chega no final, para resumir a ópera, né, bufa, sobrou ele a substância. O estreitamento de repertório é tão radical, tão ortodoxo, vocês podem observar no caso do uso do crack. O paciente ele passa 24 horas por dia fazendo uso da droga. Nem banho ele toma mais, não se alimenta, não dorme, mais nada. Esse é o estreitamento do repertório. Sexta característica diagnóstica, né? É a reinstalação do padrão de uso após um período de abstinência. Lembra que eu falei para vocês que a dependência química ela cronifica, ou seja, não tem cura, mas há um jeito de estabilizar que é não fazendo uso. Então a gente vai pegar um paciente que ele entra num tratamento de dependência química, ele consegue se recuperar e fica anos sem fazer uso de nenhuma substância, realmente abstêmio. Quando ele volta a fazer esse uso, por algum motivo, a gente não precisa discutir qual, o padrão de uso dele se restabelece em pouco espaço de tempo. Dentro de menos de um mês, ele está usando a mesma quantidade que ele usava há 10 anos atrás. Ele não volta usando pequenas quantidades, ele volta usando o mesmo que ele usava antes. Então essas são as 6 características diagnósticas da dependência química. Como é que você vai fazer, como é que é feito esse diagnóstico? Quando o paciente apresenta 3 dessas características num espaço de 12 meses, você tem um forte indício, veja bem o que eu estou falando, um forte indício de que esse sujeito pode ser um dependente químico. Lembra que a gente tem que levar em consideração a subjetividade desse paciente, a história clínica dele, a história familiar, né? Então você não vai fechar um diagnóstico baseado no CID. O CID é só um indicador. Cuidado com isso, né? Cuidado com os rótulos. É muito complicado isso, né? Depois coloca o cara numa clínica que a gente chama de pele de frango, né? Que eles consideram todos os dependentes químicos a mesma coisa. Então eu vou fazer a mesmo grupo com todos os pacientes, vou dar o mesmo tipo de escuta para os pacientes, para todos os pacientes. Então assim, é aquele profissional que ele é mais robótico do que o próprio paciente. Então as características diagnósticas elas servem para orientar no estabelecimento de um diagnóstico da dependência química, mas não é definidora, não é determinista. Tomem cuidado com isso. O CID é muito perigoso porque atrás do CID há uma indústria farmacêutica muito poderosa a fim de vender medicação, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que é a as características diagnósticas da dependência química. Se alguém aí tem algum parente, algum amigo e você está desconfiado que o sujeito está fazendo uso disfuncional de substância, prestem atenção
nessas características, ok? No próximo vídeo, se tudo der certo, se Papai do Céu permitir, eu estarei aqui falando sobre internação, tratamento e o que é internação voluntária e involuntária, ok? Valeu, galera!